Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural do Açaí e Restaurante Gamboa. Açaí Gamboa fica ali na Alberto Segala com Henrique Sávio, naquela esquina em frente ao Bauru Shopping. Ali você encontra o melhor açaí de Bauru e região. E do lado, na Alberto Segala, fica o Restaurante Gamboa. Então se você quiser uma comidinha diversificada, com churrasco, comida caseira, é só ir no Restaurante Gamboa. Eu almoço lá todos os dias. E Humanidade Livre você conhece, é um programa de interação. Então você pode entrar na minha página no Facebook agora, Padre Beto Bauru, curtir a página, me seguir e já lançar a sua pergunta, o seu questionamento, enfim, aquilo que você quer que seja debatido aqui nessa edição do Humanidade Livre. E eu estou esperando a tua participação, tá? Já estão aqui participando, aliás, o Rogério de Barros Barbosa, um grande abraço. Já melhorei já, viu, Rogério? Fica tranquilo, eu acho que eu melhorei. O João Francisco Correia também já está aqui. E o Wellington Rosa está participando também, o Rafael Vila Real, ele está nos assistindo. E a Cida Sala também está por aqui. E já faz a sua pergunta. Agora, você acredita nas cartas psicografadas? Bom, eu tenho minhas dúvidas, Cida. Um médium aqui em Bauru, ele faleceu, né? É um escritor muito famoso da área espírita. Ele faleceu e diz que ele deixou um objeto escondido, não é? E se ele puder voltar numa mesa branca, ele vai dizer onde está o objeto, não é? Então, aí seria uma prova de que as cartas psicografadas são verdadeiras, não é? Mas eu sou muito cético em relação a essas coisas, né? Sabe lá também se ele não contou para um outro espírita onde estava o objeto antes de morrer também, né? Ou para um médium, né? Não sei, não quero julgar, mas de qualquer forma eu tenho assim as minhas dúvidas em relação a essa comunicação com os espíritos, né? Não sou muito por aí não. O Rafael Vila Real, o que você achou do discurso do presidente na ONU? Eu acho, bom, foi discurso cara Bolsonaro, né? Eu achei que foi um discurso, tipo discurso eleitoral. Eu acho que o nosso Bolsonaro o nosso presidente ainda não incorporou o papel de presidente, não é? Ele está assim ainda com aquela postura de ataque, né? E uma postura assim agressiva, né? Até e não conciliadora, né? Não de união do país, né? Mas de ataques mesmo. E eu achei um discurso com algumas falhas, quer dizer, a Amazônia ela é nossa propriedade, mas ela é também o pulmão do mundo, ela ajuda na purificação do ar, sim, e o mundo tem que ter interesse na Amazônia também. Quer dizer, nós não podemos dizer a Amazônia é nossa e é da nossa conta, ponto final. E também a questão indigenista é uma questão muito delicada. Não podemos generalizar índios, não é? Nós temos índios e índios. Nós temos índios aqui perto que já são praticamente da nossa civilização. Então, eles não precisam ser enculturados e nem precisam viver como indígenas, né? Agora, nós temos índios que mau contato tiveram com a nossa civilização e a gente não pode esquecer que eles não são gente como a gente. Eles estão vivendo na Idade da Pedra, com a mentalidade da Idade da Pedra. Nós fizemos todo esse caminhar histórico da Idade da Pedra até chegar ao século XXI. Como é que eles fazem esse salto de um ano para o outro? Né? Então é complicado. A questão indigenista não é fácil. E o índio ajuda a preservar a Amazônia. Por quê? Porque o índio é nômade. Então ele precisa andar, não é? Ele precisa circular. E isso ajuda muito na preservação da nossa Amazônia. Bom, eu sou suspeito para falar, eu não gosto muito do estilo Bolsonaro, não é? De falar. Mas eu não achei que, na parte econômica, eu achei que ele foi bom, né? Quer dizer, nós somos um país aberto a relacionamentos com qualquer país,
né, com todos os países interessados, nós não colocamos ideologia aqui, nós fazemos negócios com os Estados Unidos, fazendo negócios com a China e com o Japão, enfim, isso eu achei bastante legal como presidente do Brasil, dar essa abertura e não colocar ideologia aqui no meio. Não é? Isso eu achei muito bom. Não é? Mas não foi o discurso que eu esperava, não é? De um presidente do Brasil. Ainda estou esperando, ainda não assisti um discurso de um brasileiro na ONU que fosse um discurso assim que marcasse realmente a presença do Brasil na ONU. Não é? Ailton Fernandes Filho está aqui com a gente também. E o João Francisco ele diz assim: qual o sentido de colocarmos crianças no mundo, se o mundo não oferece condições de uma vida digna? Bom, essa é uma questão muito interessante, João. Primeiro, realmente, eu devo colocar criança no mundo se eu consigo educar a criança nesse mundo, não é? Segundo, eu acho que você está se referindo à pequena Magda, né? Que faleceu no Rio de Janeiro, né? Que foi morta no Rio de Janeiro. Então, aí vem o outro lado da história, quer dizer, nós precisamos construir uma sociedade mais humana, né? Uma sociedade onde as pessoas tenham condições de sobreviver e viver, né? Nessa sociedade nossa. Nós somos um país muito contraditório, nós somos um país cristão, cheio de igrejas, mas com uma violência de uma guerra do Vietnã. Não é? Nós somos a 9ª potência do mundo, mas somos a 85ª em desenvolvimento humano. Então nós vivemos numa democracia que ainda é muito infantil também. Então nós temos muitas contradições. Não é? Então a gente tem que pensar muito bem quando quer colocar uma criança nesse mundo. Eu acho que você tem toda a razão. Não é? Mas a gente tem que começar a pensar que nós somos responsáveis por essa sociedade que está aí. E nós temos que contribuir para que essa sociedade seja uma sociedade melhor. Não é? Cada um fazendo a sua parte, não é? Procurando transmitir alguma coisa de bom, humanizar as relações, tratar as pessoas com mais afetividade, não é? Menos agressividade, enfim, viver o amor mesmo que o Cristo pregou nesse mundo. E aí sim a gente vai ter condição de ter crianças, né? Que poderão ir para a escola, não é? Sem problema nenhum, não é? Sem a gente ter medo. O Wellington Rosa também está aqui e o Maurício Moura. Mas eu estou esperando as perguntas de vocês, tá? Então você pode lançar sua pergunta aí e a gente faz, ou tenta fazer sobre a sua pergunta uma reflexão aqui no Humanidade Livre. Que justamente refletindo, você sabe, a gente refletindo sobre as coisas da vida, a gente vai podendo também humanizar essas relações. Não é? Conversando, refletindo com as pessoas, a gente vai humanizando essas relações e vai criando, vai quebrando, aliás, preconceitos. Não é? Foi morto também um jovem no ABC Paulista essa noite, né, parece ser uma questão homofóbica. Enfim, a gente vive num país violento e nós precisamos humanizar as relações. Não é? E tem que começar com a gente. Não é? Eu, por exemplo, levanto com a disposição de tornar o meu dia um dia extraordinário, mas não no sentido de que vai acontecer alguma coisa de muito bom para mim, né? Não, é no sentido de eu encontrar alguém no elevador, eu já puxar um papo com esse alguém, já tirar um sorriso dessa pessoa, não é? Fazer com que ela venha sorrir e comece o dia assim melhor do que ela estava antes, não é? Eu converso com o porteiro do meu prédio, enfim, com a faxineira da farmácia São Paulo, que eu sei que ela faz pausa ali depois do almoço, fumando seu cigarrinho ao lado do meu prédio. Enfim, você tendo as relações humanizadas é que você constrói um mundo melhor. E é nas pequenas coisas, é de você dar uma boa tarde, é de você saber o nome da pessoa, é de você sorrir, não é? Fazer uma piada boa, né, para que ela saia bem humorada desse encontro que você teve com ela, né? A vida é feita de encontros e a gente vive nos encontrando com o mundo, não é? O mundo é o nosso lugar de encontro
né? Aliás, eu não posso fugir do mundo. O mundo é uma realidade que eu encontro em qualquer lugar. Se eu pegar um avião e for para o Japão, eu vou descer do avião e vou encontrar o mundo, não é? Se eu for mais sutil, eu vou entender que o mundo já está dentro do avião também, não é? Então o mundo é algo que a gente não se liberta. E nesse mundo é um mundo de encontros. Não dá para eu viver isoladamente. Eu vou fatalmente encontrar pessoas. E é nos encontros que nós construímos relações sadias e relações humanas, não é? O Wilton Rosa comenta aqui: sem o olhar é condenatório, né? Ou preconceituoso. Exatamente, Wellington, olhar a pessoa humana como uma pessoa humana, com seus erros, com seus defeitos, mas também com as suas qualidades, com as suas potencialidades. Eu acho que o Cristo não tinha um olhar que julgava, um olhar preconceituoso, não é? Pelo contrário, ele tinha um olhar humano sobre as pessoas e enxergava as pessoas como humanas também, que podem cometer erros, mas podem fazer grandes coisas também, não é? Veja o encontro de Jesus com a samaritana. Jesus chega para a samaritana e ele não vai julgá-la, né? Ele sabe da vida dela, mas ele vai conversar com ela de igual para igual, não é? Numa sociedade em que não se conversava com mulher em praça pública e numa sociedade em que a mulher não conversava sobre Deus, não é? Jesus vai conversar com uma mulher em praça pública, com uma samaritana. Judeus não se davam com os samaritanos. E ele vai conversar sobre Deus com essa mulher, sem preconceito algum, não é? Então, estar aberto para o outro, né? Isso é fundamental. E a vida vale a pena aí. Quando você se fecha para os outros, a vida não se enriquece. Mas quando você se abre aos outros, independentemente de quem seja, eu digo em todo casamento que eu faço, né? Peço para rezar um Pai Nosso, aí eu digo assim: quem reza um Pai Nosso sabe que essa oração não diz só que Deus é Pai, mas diz que Deus é nosso Pai. E quem reza uma oração assim teria que ter a consciência de que nós todos, independentemente da nossa religião, da nossa etnia, da nossa raça, da nossa sexualidade, nós todos somos feitos de um único material. Um material feito por Deus, um Deus que nos ama muito e quer que todos tenham vida e vida em abundância. Essa teria que ser a consciência de quem reza o Pai Nosso, não é? Até que um casamento que eu fiz, eu fiz esse discurso e os noivos tinham pedido para cantar o Pai Nosso, não é? Eles iam cantar um Pai Nosso. E aí eu faço esse discurso e aí eu falo: só que hoje nós vamos cantar o Pai Nosso. Aí de repente vem o Pai Nosso do Padre Marcelo, não é? E o Pai Nosso do Padre Marcelo não fala Pai Nosso, ele fala meu Pai do céu. Aí pronto, me quebrou as pernas, né? E achei bastante contraditório, né? Porque justamente o toque especial do Pai Nosso é justamente isso, de dizer nosso Pai, no coletivo, né? Isso aqui é fundamental a gente entender. O Rafael participa novamente. Você acha que há um aquecimento global ou é somente uma era? Não, eu acho que há um aquecimento global. Isso é sério, não é? E é muito sério. Nós estamos acabando com a natureza. Você percebe que há uma diferença muito grande do inverno que nós tínhamos em Bauru, na minha infância, por exemplo, na década de 70, no inverno, no verão, na primavera e no outono. Nós tínhamos as estações bem claras, bem definidas, né? Hoje nós não temos mais. Eu fui para a Europa na década de 90, passei a década de 90 inteirinha lá. Lá as estações do ano na década de 90 eram bem definidas. Então você tinha o inverno, então a natureza morria, era só gelo, não é? Só fica os pinheiros mesmo, é o único verde que você vê. Os pássaros imigram, os insetos hibernam, enfim, a natureza morre, só vê gelo. Depois chega a primavera, é uma explosão de vida. São flores surgindo para todos os lados, os pássaros voltam, enfim, é vida explodindo em todo lugar, né? Aquele verde novinho, não é? Aí vem o verão, que é 35 graus na Alemanha. E aí chega o outono. Chega o outono, a natureza começa a morrer, né? Então aí você tem aquelas árvores
enormes, em um tom de amarelo, de ocre, enfim. Então, agora, hoje os meus amigos na Alemanha já me dizem que as estações não estão bem assim não. Eles estão percebendo que as estações lá já estão se misturando. Isso é o quê? Isso é o aquecimento global, isso é o homem destruindo a natureza. Não é? Nós estamos poluindo o meio ambiente de uma forma absurda. Não é? O que nós jogamos de plástico fora é inacreditável. Isso vai parar onde? Isso vai parar nos rios, não é? Que vai parar no mar. E depois vai ficar o grande perigo agora do plástico é justamente assim, pedacinhos de plástico que são quase invisíveis, que o peixe come e depois a gente vai comer também. Não é? Vai se encher de plástico. Não é? Porque o plástico ele demora muito para decomposição, para voltar a ser natureza. Não é? Então nós estamos estragando, não é, a natureza. Veja o nosso país, veja o rio Tietê. Não é? O rio Tietê é um rio que é poluidíssimo, não é? E ainda que ele corre para cá, né? Ele corre para o interior, ele vai lutando para eliminar aquela poluição toda. Não é? Mas em São Paulo o rio Tietê é um rio morto. Não é? E qual é a consequência disso? A consequência é que a natureza vai sendo morta e nós vamos tendo um ambiente ruim. Não é? Se você passa pelos imigrantes ali ou em qualquer outro trecho perto do Tietê, você tem um cheiro horrível, não é? E também isso faz mal para a saúde humana. Não é? Então, nós estamos destruindo a natureza e nós precisamos acordar para isso, não é? Enquanto não fique pior. Não é? O Frei Leão Júnior: apenas quero manifestar minha admiração por você. Força, meu colega. Muito obrigado, Frei Leão. Um grande abraço para você. Tá? Fica com Deus. Richard Rocha está aqui conosco também. O Eli Anderson da Silva: o senhor tem alguma pretensão política? Se candidatar a um cargo político? De antemão, o senhor seria uma ótima opção para nós. Obrigado. Olha, Lili, eu não vou negar para você que eu não tenho uma certa pretensão política. Tá? Eu vou ser sincero, como eu sou sempre sincero com as pessoas. Pode ser que eu venha me candidatar aí, não a um cargo executivo, né? Porque eu acho que a administração não é a minha praia, mas ainda mais a administração pública. Eu acho de uma irresponsabilidade muito grande uma pessoa que não é formada em administração pública assumir uma prefeitura. Né? Bauru sofre com isso. Bauru, desde o SBEG até hoje, tirando o Tuga, não é? Nós só tivemos péssimos prefeitos. Não é? Por quê? Porque não é uma irresponsabilidade, realmente é uma pessoa amadora administrar uma cidade. A pessoa tem que saber o que é administração pública e como lidar com a administração pública. Então, é um desserviço que a pessoa faz. Não é? Tá certo que uma grande parte só pensa em si mesmo, só pensa em se fazer e ponto final. E tem até um vereador aí que vai estar buscando para ver quem tem mais chance para vencer na eleição do ano que vem, para se candidatar a vice-prefeito. Porque o vice não faz nada, né? Ele só fica ali na boa e depois ele se candidata para deputado federal, estadual e assim por diante. Eu não sou muito desses jogos de política não, tá? Mas talvez um dia eu me coloque a serviço, não é? Me coloque a serviço para que eu possa fazer alguma coisa no campo do legislativo, não é? E possa prestar algum serviço à população. Gostaria de poder fazer isso. Rodrigo José da Silva queria saber como lidamos com diálogo diante do fanatismo religioso. Complicado, porque o fanático mesmo, ele não te ouve. Não é? Quando você vai tentar dialogar com o fanático, ele fala, aí ele deixa você falar, mas você percebe que ele não está te ouvindo. Aí, quando você para de falar, ele recomeça onde ele parou. Não é? O fanático, ele realmente está blindado.
não é? Ele não quer ouvir as suas teses. Por quê? Porque o fanático, ele tem medo. Todo fanático tem medo. Ele tem medo de ser convencido. É por isso que ele se prende às suas crenças e não quer conhecer dos outros. Não é? Ponto final. Então ele construiu o castelinho dele ali, não é? Se esconde nesse castelinho e não quer ter contato com nada diferente, não é? Que possa confundir a sua cabeça, possa gerar dúvidas, possa gerar reflexão. Então, dialogar com um fanático religioso é complicado, não é? É difícil, porque ele nunca vai aceitar as suas ideias. Não é? Agora, o diálogo entre as religiões precisa existir. Não existe fanático. Existe fanático em toda religião, isso sim, existe, claro, mas existem pessoas abertas ao diálogo em toda religião também. Não é? O fanático ele vai precisar que o castelo dele seja desmoronado, não é? Para que ele comece a pensar com as suas fazer a sua própria reflexão, mesmo que ele chegue às mesmas conclusões que ele tinha no castelinho. Não é? Mas é muito difícil conversar com um fanático, tá? É muito difícil. Bom, o Roberto Santos, por que tanta polêmica com o sínodo da Amazônia? Uma bobagem muito grande. Nesse sínodo vai tratar o quê? A pastoral da igreja na área amazônica. Não vai tratar de questões de geopolíticas, né? Questões de a quem pertence a Amazônia, nada disso. A Igreja Católica não tem essa autoridade para fazer isso. Ela vai tratar de questões de como ela trabalha na área amazônica, ponto final. E o sínodo da Amazônia é para os católicos, acabou. É uma questão dos católicos. Outras igrejas podem também fazer seus sínodos em relação à Amazônia, já que se é que trabalham na Amazônia, né? Então é uma questão de pastoral. Agora, eu acho que o governo fica preocupado à toa, não é? Com essas questões. Acho que o que acontece com muitas pessoas do nosso governo é que elas são desconfiadas demais, não é? Elas criam inimigos demais, ao invés de criar uma relação amistosa com tudo isso. Não é? Estar presente, por exemplo, no sínodo seria muito legal. Não é? Bruno Alessio Roveri, ele está aqui. Qual é a sua tese de doutorado? Acompanho você há muito tempo e sei que és um apaixonado pelos estudos. Você gosta muito de filosofia, assim como eu. Bom, a minha tese de doutorado foi a seguinte. Eu tinha trabalhado na minha tese da licenciatura, porque na Alemanha, na licenciatura mesmo, você tem que escrever um trabalho, tá? Que não é um TCC, é mais que um TCC, é mais ou menos um trabalho de especialização. Então eu quis fazer um diálogo, eu sempre gostei de cinema, e eu quis fazer um diálogo entre teologia e cinema. Então eu escrevi um trabalho sobre o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Então eu fiz uma leitura teológica sobre esse filme. É um filme marxista, o Glauber não tinha nada a ver com religião, mas assistindo o filme eu vi ali uma veia mística, não é? Que vai levando o personagem principal a percorrer determinados trajetos, né? E eu falei, pô, aqui dá para fazer uma leitura teológica em cima do filme. E aí eu peguei a teologia da libertação como linha teológica. E então saiu, aí eu publiquei esse trabalho, os alemães gostaram, e eu cheguei a publicar Teologia e Cinema, uma análise do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. E com esse trabalho eu ganhei a bolsa de estudos para o doutorado. E aí eu fiz um doutorado em ética social. E a minha temática no doutorado foi qual? Eu trabalhei um tema bem alemão. A questão era como fazer a revisão do passado através do cinema. Então a questão era questões que estão ainda latentes no presente e prejudicando as relações humanas no presente, mas que têm origem num fato histórico. Como o cinema pode ir ajudando a discutir essas questões latentes e que estão aí atrapalhando e
trabalhando essas questões latentes. Não é? E aí eu trabalhei com cinema de massa, um cineasta bem popular, que é o Steven Spielberg, e eu fiz a análise de 3 filmes dele. A Lista de Schindler, que é um filme fantástico. Não é? É interessante, eu tive que fazer a filmografia do Spielberg, toda ela, e ele vem tentando fazer filmes históricos, só que ele não acerta na medida. Ele faz A Cor Púrpura, fica muito romântico, é criticado pelos negros nos Estados Unidos. Ele faz O Império do Sol, também fica muito romântico, para mostrar campos de concentração japoneses. Mas quando ele faz A Lista de Schindler, ele acerta em cheio. Ele faz um filme que é popular, mas que não banaliza o tema. E aí, como ele acerta na dosagem, ele vai alternar um filme histórico e um filme popular. Então ele faz Amistade, que eu analisei no meu trabalho, aí vem Jurassic Park, aí depois ele faz A Lista de Schindler, depois vem Jurassic Park, aí ele faz Amistade, que trata da questão negra, do racismo, que ainda está muito presente hoje em dia. Depois ele faz Jurassic Park 2, não é? E aí ele faz O Resgate do Soldado Ryan. E eu analisei então esses 3 filmes, A Lista de Schindler, Amistade e O Resgate do Soldado Ryan. Esse foi basicamente 345 páginas em alemão. Tá? Bom, vamos lá. Wellington Rosa, em síntese, qual é o papel da igreja na sociedade contemporânea? Pergunta difícil, hein? O programa está terminando, mas eu vou tentar responder. Eu acredito que o papel da igreja, ou das igrejas, né, seria a construção do reino de Deus. O que Jesus veio pregar? O reino de Deus. É uma realidade. E o que é esse reino de Deus? No que constitui o reino de Deus? Uma sociedade onde todos tenham vida e vida em abundância. Então, diminuir as desigualdades sociais, é um lugar onde todas as crianças possam ter a melhor escola pública possível, não é? Onde as pessoas não tenham desemprego, onde as pessoas possam ter a sua casa própria, enfim, é uma sociedade de abundância, onde todos possam se tratar bem, possam se amar, possam se respeitar. Essa é a missão das igrejas, é incentivar as pessoas para essa utopia. É uma utopia? É uma utopia, mas é a utopia que a gente sempre tem que buscar. Uma sociedade mais humana, uma sociedade mais feliz, e aí eu tenho que mexer com política, com as estruturas, é claro, né? Porque não dá para dizer que eu amo o outro, ele morando numa favela e eu morando na Zona Sul, fica complicado, não é? Então a gente precisa cuidar dessa sociedade melhor para que todos tenham a abundância necessária, ou seja, esse Brasil ser a 9ª potência do mundo para todos e não somente para alguns, não é? Antônio Carlos, ele diz assim: eu sou Antônio Carlos, pai do padre Mateus. Puxa vida. Um grande abraço, Antônio Carlos, que bom que você está participando aqui. Beto, a visão do Antigo Testamento sobre Deus, do Antigo Testamento para mim, é meio que contraditória. E realmente, você tem um Deus muito humano no Antigo Testamento, né? É um Deus que tem ciúmes, é um Deus que odeia o inimigo, não é? É um Deus que só protege o povo de Israel, elege ele sobre os outros povos, não é? Então é um Deus bastante humano e que privilegia o povo judeu, não é? Então não é o Deus de Jesus Cristo. Deus de Jesus Cristo já vai ser um Deus universal, um Deus que pode ser chamado de papai, não é? Um Deus amoroso, não é? Um Deus misericordioso, um Deus que não quer sacrifício de ninguém, mas ele quer misericórdia, amor e assim por diante. Bom, agora só a participação do Rafael Villarreal e a gente encerra. Sei que Cristo era comunista, porém parece que esse sistema não funciona. O que você sugere como sistemas? Não dá para falar que Cristo era comunista, tá? Eu acho que é forçar a barra. Eu posso explicar melhor isso no próximo programa, mas Jesus ele vai ter influência do cinismo, da filosofia cínica e da filosofia de Epicuro, não é?
É claro que o Cristo vai falar de abundância para todos. É claro que ele vai dizer que todos têm que ter vida e vida em abundância. Mas isso não quer dizer que ele quer percorrer o que Marx descreveu para ser percorrido. Tá? Ele não está buscando uma sociedade socialista ou marxista. Não é? Ele está dizendo simplesmente que todo ser humano é filho de Deus e a gente precisa construir uma ordem onde todos tenham vida e vida em abundância. O desafio é nosso. Tá? Bom, ficamos por aqui. Agradeço a participação de todos, tá? E eu espero todos e mais gente possível no próximo programa, na próxima terça-feira. Até lá.